pessoal, agora a gente vai estudar alguns métodos que facilitam a resolução de integrais. O primeiro deles é mudança de variável. Então, ao invés de a gente resolver essa, vamos supor, uma função difícil, uma integral difícil aqui à esquerda, nós podemos fazer uma substituição de modo que facilite a resolução da integral. Mas como isso funciona? Primeiro a gente tem que pensar numa função composta, de modo que a derivada dessa função composta é justamente a nossa função da integral à direita. Então, se a gente supor que g de d é igual a b e g de c é igual a a gente tem que a nossa integral à direita é igual a primitiva nos pontos c e d. Aí, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai aplicar f de g de d menos f de g de c. Pela nossa suposição, g de d é igual a b e g de c é igual a a. E f de b menos f de a é justamente, pelo teorema fundamental do cálculo de novo, é a nossa integral de f de x de a até b. Então, vamos para o exemplo. Se a gente quisesse calcular essa integral, a gente teria que expandir esse binômio e ia ficar muito trabalhoso. Então, a gente pode fazer uma substituição chamando x menos 1 de u. Aí perceba que os limites de integração vão mudar. Quando x é 0, u vale menos 1. E quando x é 1, u vale 0. Então, essa integral, o valor dela é igual ao valor dessa integral aqui à direita. E é mais fácil de resolver. A gente chega no resultado 1 sobre 11. Substituição trigonométrica, a gente vai utilizar algumas relações da trigonometria de modo que facilite a resolução da nossa integral. Mas, principalmente, esses três aqui são os mais comuns. Então, quando você tem por exemplo, raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, se você fizer x igual a seno de θ, essa raiz se torna a cosseno de θ. Se você tiver a raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, fazendo x igual a tangente de θ, essa raiz se torna a vezes secante de θ. E se você tiver raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, fazendo x igual a secante de θ, você substitui essa raiz por a tangente de θ. Então vamos para o exemplo. Calcular essa integral parece difícil, mas se a gente fizer uma substituição de x igual a secante de θ, a gente consegue que dx é 5 secante de θ tangente de θ dθ. Então a nossa integral pode ser reescrita dessa forma. E quando a gente simplificar, a gente vai ter 5 vezes a integral de tangente ao quadrado de θ dθ. E utilizando essa relação, a gente tem que tangente ao quadrado de θ pode ser secante ao quadrado de θ menos 1. Então, se a gente integrar secante ao quadrado de θ, a gente tem tangente. E integrar 1, a gente tem θ. Desse modo, voltando para a variável original, a gente pode substituir os valores. Então, a gente cancela aqui. E o resultado da nossa integral inicial é raiz de x ao quadrado menos 25 menos 5 vezes o arco, cuja tangente é raiz de x ao quadrado menos 25 sobre 5, mais a constante de integração, porque a integral é indefinida. Não tem limite de integração. Frações parciais são úteis quando a nossa função é um quociente em que o numerador tem um grau, o polinômio do numerador tem um grau menor do que o polinômio que está no denominador. Então, para que serve isso? Como a gente utiliza isso? A gente vai quebrar a nossa função em 3 frações, por isso que o nome do método é frações parciais. Aí a gente resolve o MMC, encontra os valores dos coeficientes. Então, a nossa expressão inicial pode ser substituída por essa expressão, de modo que fica mais fácil da gente realizar a integral, e a gente chega no resultado de forma mais fácil. Nesse caso, vocês vão perceber que quando a gente for fatorar a função, a gente vai chegar nesse grau dessa função 2, e como é irredutível, a gente tem que colocar no numerador uma função do primeiro grau. No caso, chamei de x mais f. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do método acima. Faz o MMC, determina o valor dos coeficientes d, e e f. Então, essa função pode ser substituída pela soma dessas 3 frações. Então, com essas 3 frações, fica mais fácil de realizar a integral. E a gente obtém esse resultado. Já na integral por partes, é útil quando a gente não consegue fazer uma
substituição direta para facilitar o cálculo. E isso acontece geralmente quando a gente vai resolver uma integral do produto de duas funções. Então a gente vai partir da regra do produto, da derivada. A gente vai fazer uma manipulação e o que importa mesmo, para ficar gravado na cabeça, é que sejam u e v duas funções, a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Gravem essa regra. Então vamos para o exemplo. Se a gente quiser saber a integral de x cosseno de θ dθ, basicamente você só precisa determinar quem é u e quem é v e depois substituir nos respectivos lugares. Então vamos supor que x seja u e cosseno de θ dθ seja o nosso dv. Então a gente vai substituir nos lugares da nossa regra. Então a gente chega aqui, essa integral inicial é x seno mais cosseno mais k, porque a integral é indefinida. Para esse exemplo, a mesma coisa. A gente vai supor que a nossa u é arctangente e a nossa dv é dx. Então, a gente substitui nos respectivos lugares. Então, a gente chega no resultado x, arctangente de x, menos 1 meio de ln de 1 mais x2 mais k. Para esse exemplo, mesma coisa. A gente supõe que x seja u e que e elevado a x dx seja o nosso dv. Então, a gente substitui nos lugares respectivos. E essa integral é fácil de resolver, da e elevado a x. Então, o resultado da nossa integral original é x vezes e elevado a x menos e elevado a x. Agora, como a gente terminou os principais tópicos do cálculo 1, a gente vai começar a resolver lista de exercícios e postar a resolução de questões para vocês. Valeu, galera. Abraço.